Olá, segundo ano. Hoje iremos fazer a revisão de literatura da matéria de quadrinho e de tirinhas, tá? Então vamos lá. As histórias em quadrinhos, elas são feitas dentro de quadros e cada quadro é uma cena. Nessas cenas tem a ilustração, tá? E pode haver diálogo ou não. Quando se tem diálogo, tem as palavrinhas, a gente fala que são verbal, de forma verbal. Aquele quadrinho está se expressando de forma verbal. Quando não tem, é só pela expressão dos personagens, pelos desenhos, pelas coisas que tem na cena, a gente fala que é uma tirinha que não é verbal. Você não tem nenhum tipo de palavra dentro daquele quadro e você consegue entender o que está acontecendo, tá? Então, toda vez que eu tenho quadrinhos ou tirinhas que tenham palavras, vão ser verbal. E quando não tem palavras, é não verbal, tá? E todo quadrinho nós temos um autor, alguém que realizou criou aquela história, né? E dentro desse ramo de histórias em quadrinhos, nós temos um que é muito famoso, que vem do tempo da minha mãe, que eu li, que meus filhos leram, e acredito que isso ainda vai continuar para os filhos dos meus filhos, os meus netos, e eles ainda vão conhecer, que é a Turma da Mônica. Todo mundo aqui já, de alguma vez, já teve contato com a Turma da Mônica, que é uma turminha que começou, tem como autor Maurício de Souza, né, um grande desenhista, cartunista, e ele faz vários tipos de trabalhos nesse sentido. Criou a Turma da Mônica, e da Turma da Mônica teve outros trabalhos, mas o mais famoso é o da Turma da Mônica, que tem os personagens Cebolinha, Cascão, a Magali, né? Então, ele cria sempre historinhas que a gente compra através dos gibis, a mamãe compra pra gente na banca, né? E aí a gente tem esse contato com as histórias em quadrinhos, tá? Que são histórias divertidas, são histórias que normalmente têm muito teor humorístico, tá? Porque são engraçadas, são legais. E no caso da Turma da Mônica, a gente encontra que o Maurício de Souza, como ele trabalha muito com as crianças de uma forma mais educativa. Então, assim, ele aborda dentro do tema da Turma da Mônica, ele aborda vários temas que estão acontecendo, como a gente tem da acessibilidade, nós temos quando veio a epidemia da dengue, e assim, sempre de uma forma bem ilustrada, divertida, engraçada, para que as crianças possam aprender e já ter isso dentro da própria família, poder ajudar também, contribuir com essas informações, tá? O Maurício de Souza, ele é um grande. Ele é conhecido mundialmente pelo trabalho dele, tá? Ele é muito conhecido. E a gente encontra esses tipos de quadrinhos e tirinhas, a gente encontra em jornais, revista, hoje pela internet, né? Eu já cansei de fazer provas em que eu encontrei várias tirinhas, e aquelas tirinhas você tinha que prestar bem atenção no que estava acontecendo. Muitos não tinham nem palavras, que são as não verbais, e aí a gente precisava entender o que estava se passando e interpretar aquela tirinha, né? E é um gênero de leitura muito engraçada, divertida, e que as crianças hoje em dia elas precisam estar sempre em contato, tá? E sabia que você também pode criar uma tirinha? Você pode criar um personagem. Faça o teste. Crie Pode pegar um animalzinho como exemplo, pode desenhar um menino, uma menina, e ali mesmo você criar dentro de um quadro, fazer uma cena. Pode colocar dois personagens e assim sinai-se o gosto da leitura, da interpretação, tá?
e por um grande autor, quem sabe, né? Então, vamos aí, vamos testar, vamos buscar conhecimento e experimentar no mundo dos quadrinhos, tá bom? Grande beijo, bons estudos!